Abel, a ideia dessa matéria, né, é contar um pouco da tua trajetória, tanto quanto jogador de futebol, como também depois como treinador, né? Mas eu queria, na verdade, iniciar esse papo do começo mesmo, né? Queria que você me falasse um pouquinho sobre a tua infância em Penafiel, o que seus pais faziam lá, como é que foi esses teus primeiros anos de vida? A minha infância foi muito feliz porque foi sempre livre. Vivi sempre num bairro com muitos amigos, com muitos colegas, onde brincávamos livremente, sem problema nenhum. O meu primeiro desporto que fiz foi desporto escolar. Tínhamos na escola desde basquetebol, handebol, futebol, voleibol. Comecei a praticar quase todos os desportos. Eu vivia muito próximo de um campo de futebol, que era o Penafiel. E ia muitas vezes com o meu pai assistir a jogos e a ver o Penafiel, e sempre tive esse gostinho pelo futebol. A verdade é que tu só podias entrar para o futebol mais ou menos aos 10 anos, e eu, quando tinha 8, 9 anos, comecei no atletismo, que era onde havia vaga no atletismo, até fazer 10 anos. Após fazer 10 anos entrei para as escolinhas, não sei se é assim que se chama aqui, Benjamins. E estive no Penafiel, fiz os infantis, que se chama lá, os iniciados, os juvenis, os júniores. Fiz toda a formação de base no Penafiel. Depois subi a séniores e fiz 3 anos como profissional no Futebol Clube Penafiel. Depois uma transferência da segunda liga para o Vitória de Guimarães, onde eu já falei que o treinador era o Paulo Tuori. E aí tudo começou. A Primeira Liga, futebol a sério, exigência máxima. Mas a verdade é que durante este período eu nunca deixei de estudar. Há aqui uma coisa muito curiosa, e vocês vão perceber porque é que depois aparece o treinador. Os meus pais sempre me incentivaram a estudar, mesmo quando jogava nas escolas de formação, porque eles acreditavam sempre que se calhar que não ia ser jogador de futebol, e que os estudos que era obrigatório. E sempre me obrigaram a estudar. E então, quando passei a sénior, coincidiu com a minha entrada também na universidade. E eu, nos 3 primeiros anos em Penafiel, fiz 2 coisas: jogava e estudava na faculdade. E essa faculdade era em Felgueiras, ficava sensivelmente a 1h30 de viagem de carro. Quando eu me transfiro para o Vitória de Guimarães como jogador, fiquei meia hora da universidade, ainda mais perto fiquei. Já na altura com o Paulo Tuori. Nessa altura ainda continuei a estudar, porque adquiri o estatuto de trabalhador estudante, e então fazia as 2 coisas. Jogava e estudava. Em 2003 acabei o meu curso, então a partir daí dediquei-me completamente ao futebol, e nessa altura nós só jogávamos de domingo a domingo, não havia jogos a meio de semana. Estou a falar em 2002 em Portugal, não tínhamos competições europeias, na altura a Vitória de Guimarães não tinha, então só jogávamos domingo a domingo. E o jogador de futebol tem muito tempo livre. Fui tirando alguns cursos de computador na altura, quando começou a surgir a internet, porque entendia que quanto melhor homem fosse, melhor jogador seria. Foi sempre dentro desta perspectiva que a minha educação e o meu desenvolvimento pessoal, achei sempre que quanto mais conhecimento eu tivesse, melhor homem ia ser e melhor jogador ia ser. Foi sempre dentro desta perspectiva que eu pensei estas duas, os estudos e o futebol. Como disse, em 2013 acabei a minha formação académica, dediquei-me completamente ao futebol. Entretanto, saio do Vitória de Guimarães e vou para Braga. Em Braga tenho um treinador, o José Ferreira, e nessa altura é o professor José Ferreira, que ele tem muito como metodologia de treino o ensino, e ele ensina. E nessa altura abriram também os cursos de treinador em Braga. E eu nessa altura devia ter 23 anos, 24 por aí. E surgiu a oportunidade de também fazer o curso de treinador. E mais uma vez aqui há sempre alguma intenção detrás das minhas decisões. Eu pensei, se perceber do treino, vou entender melhor o treinador
e vou estar mais preparado para responder àquilo que ele quer. E foi dentro desta perspectiva que nesta altura tirei o primeiro e o segundo nível de treinador em Braga. Depois de Braga fui para o Sporting, tive 1 ano e meio em Braga, tive 4 anos em Guimarães e depois tive 10 anos em Lisboa, no Sporting Clube Portugal. Já falei o verde, porque o verde. Os meus primeiros títulos foram de verde, as minhas primeiras grandes conquistas enquanto jogador foram de verde. Casei lá, casei em Lisboa, as minhas 2 filhas nasceram lá também, portanto foram 10 anos intensos em Lisboa. A verdade é que depois, no meu último ano, acabo por ter uma lesão grave no meu joelho. Isto foi em 2011. No ano anterior tinha sido colega de equipa do Ricardo Sá Pinto. Entretanto ele passa a ser treinador dos Júniors, do Sporting. E eu continuo ainda na equipa principal por mais 1 ano e tenho uma lesão grave no meu joelho no meu último ano de contrato. Neste período fiquei no Sporting a tentar fazer a minha recuperação. Ia demorar mais ou menos 6 meses e durante este período tive dores. Foi muito difícil retornar à competição. Fiz várias consultas em médicos diferentes para ter uma opinião mais fundamentada se era possível continuar a jogar ou não. E a maioria foi-me dizendo que vai ser difícil, tu tens aí um problema no joelho, vais ter que pensar em acabar a carreira. Estou a falar mais ou menos nessa altura, devia ter 29, 30 anos. A verdade é que tive que tomar essa decisão de ter que deixar de jogar futebol. O Ricardo Sá Pinto na altura convida-me para ser adjunto dele. No primeiro convite que me fez eu disse que não, porque acreditava que ainda ia continuar a jogar. E entretanto a direção do Sporting Clube Portugal, pelo Carlos Freitas, que agora é diretor desportivo, curiosamente, do Vitória de Guimarães, convidou-me para começar a minha formação de treinador no Sporting Clube Portugal. Porque já tinha 2 cursos de treinador e porque tinha uma formação académica também. Ou seja, foram 2 ferramentas que eu não sabia quando é que ia utilizar, mas que no futuro me serviram para seguir a carreira que hoje tenho. E a verdade é que assim tudo começou. Ricardo Sá Pinto, adjunto. Passado 1 ano, Ricardo Sá Pinto sobe à equipa principal. Eu tenho que tomar conta da equipa sub-19. Fomos campeões nesse ano e aí começou a minha carreira como treinador. Estive no Sporting, depois passei para o Sporting de Braga, depois para a equipa principal, para o PAOK e agora Palmeiras. Eu li em uma reportagem recente, acho agora depois que você veio pro Palmeiras, que houve uma passagem, eu não sei em que momento que foi, mas que essa questão dos estudos, né? Eu acho que você não foi bem em algum momento na escola, e aí a sua mãe, ela te deu... Isso. Foi como se fosse um corretivo. Isso. Não, assim. eu digo o que é que foi. Eu reprovei de ano no 7º ano, reprovei. Normalmente são anos que nós somos mais rebeldes, fazemos mais asneiras, pensamos pouco no futuro e a verdade é que a vida nos dá grandes lições, principalmente nos momentos de grande dificuldade, nos momentos difíceis, nos momentos de alguma desilusão. E é verdade, dediquei mais tempo a outras coisas do que aos estudos. E a minha mãe tinha 2 maneiras de me corrigir. Ou como é que se chama aqui? Ou pau, ou então pôs-me a trabalhar. Foi o que aconteceu. Falou com um familiar meu que tinha trabalho mais pesado e vai lá testar, que é para ver se é isso que tu queres, vai. A minha mãe só tem a 4ª classe. Foi uma das maiores lições da minha vida para valorizar aquilo que realmente eram os estudos e que no futuro me iam servir. Foi verdade. Pôs-me a trabalhar, a levantar-me cedo para eu perceber o que custava seguir a oportunidade que eu estava a desperdiçar de continuar a crescer, de continuar a estudar. Foi algo que sempre porque não tinham tido essa oportunidade dos meus pais pô-los a estudar, foi que eles mais insistiram que eu e a minha irmã tínhamos que estudar, vocês têm que estudar, nos estudos, isto é o mais importante da vossa vida, o conhecimento. E eu aí fui pela linha torta, porque não sou perfeito, e veio a régua não de mão, mas com uma experiência que me marcou para o resto da minha vida.